E o que é que você vai aprender no dia de hoje? Hoje você vai aprender a localização, como escolher a localização adequada para a sua loja. Também como você vai conversar com o público através do seu layout, através dos uniformes. E também como escolher a estrutura adequada em relação ao seu público, tá bom? Então, eu sou Thiago Miranda, eu sou farmacêutico, empresário. Isso eu creio que você já sabe, mas eu sou esposo de Tarsila, eu sou filho de Florival, eu sou uma pessoa comum, que assim como você, um dia desejou também montar a sua própria drogaria. Agora, eu tenho uma missão e um objetivo de vida. Meu objetivo de vida, na verdade, é ajudar colegas e ajudar também pessoas que desejam empreender do ramo da drogaria. Eu comecei do zero, eu não sei se você já conhece a minha história, então eu comecei do zero, sem ter dinheiro nenhum para investir. Eu estava muito, assim, triste na verdade, né? Desgostoso da profissão. Então, eu fiquei imaginando o que é que eu poderia fazer, e aí eu conversando com minha esposa, eu decidi realmente não ser mais farmacêutica, aquele estava ruim para mim, enfim. E aí eu fiquei muito triste, passei alguns dias nessa preocupação, nessa angústia, mas eu também não sabia, na verdade, o que fazer. Então, mesmo triste, eu não sabia como mudar aquela minha realidade. E aí eu conversando com algum amigo, aí ele falou comigo que tinha uma vontade, na verdade, um desejo forte de montar uma drogaria. E eu fiquei pensando nisso durante muito tempo, né? Muitos dias matutando isso. E meu pai também, ele já ficava falando assim, quando eu me formei na faculdade, olha, vamos abrir uma drogaria, vamos abrir uma drogaria, vamos abrir uma drogaria. Mas eu, na verdade, não me motivei para aquilo, não fiquei muito gostoso com aquela ideia. Porém, depois que meu colega falou, eu fiquei matutando na cabeça. E aí, como eu não tinha dinheiro, não tinha nada, conversei com os dois. Então, conversei com meu pai, conversei com esse meu amigo. E eu decidi, na verdade, entrar de cabeça nessa ideia. E aí, foi quando conseguimos juntar um recurso para montar uma drogaria. O que é que acontece? Eu tive muita dificuldade no início, muita mesmo. Por quê? Eu não sabia como fazer, eu não sabia quais passos que eu iria dar para iniciar aquele comércio. E um dos grandes problemas meu no início, foi avaliar o público. Então, saber para quem eu iria vender. Se era para o público de classe A, o público de classe B, C, D, enfim. Eu não tinha noção nenhuma disso. Mas, né, agora eu vou te contar sobre como você pode avaliar o seu local para você não ter essa mesma dor de cabeça que eu tive. Pois bem, dos fatores para você avaliar se a sua localidade é para um público A, B, C ou D ou E, é olhar no site do IBGE. Então, você vai no site do IBGE e ver qual é a renda média das famílias que compõem aquela localidade que você quer abrir a sua drogaria, e com isso você vai saber para que público você vai conversar. Se você vai conversar com público de classe A, classe B, C, classe D, classe E. E também, na verdade, essa família, né? Cada público ele tem um produto que ele necessita, ele tem uma renda diferente, então tem um valor de produto que ele vai comprar. Então, se você cair no erro de colocar um produto de classe A para o público de classe D, possivelmente você não vai vender aquele produto, certo? Isso é uma dor de cabeça muito grande. Então, após você saber qual a predominância daquela classe, qual a predominância do seu público de sua drogaria, você vai montar o seu negócio para aquele público específico. A segunda parte, quando você definiu qual é o seu público-alvo, você vai montar a estrutura do local compatível com aquele público. Por exemplo, uma loja que parece ser requintada para um público, ele pode ser razoável em outro. Então, nem sempre aquela loja bem estruturada para um local será uma loja agradável num outro local. Então, se você tem, por exemplo, mais de uma loja ou pensa em abrir mais de uma loja, você deve avaliar cada loja independentemente, tá bom? Olha, trabalhando como farmacêutico, eu tive a oportunidade de trabalhar numa rede, né, aqui da minha cidade, Feira de Santana, uma rede tecnicamente que era maior da cidade, né? E depois, com alguma estruturação de mercado, ela não foi maior, mas enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar em 4 bairros diferentes. E cada bairro, pasme,
a loja tinha uma estrutura adequada para aquele público e ainda produtos diferentes em cada loja. Então, às vezes, tinha produto que vendia muito em uma loja e o mesmo produto te colocava uma unidade em outra loja e aquele produto vencia. Então, para você entender que, primeiro, quando você escolhe o seu local de drogaria, você deve conversar com o público da região. Então, toda a sua estrutura deve conversar com o público, todos os seus produtos devem conversar com aquele público. Senão, realmente, de fato, você não vai conseguir vender, tá bom? Pois bem, quando eu falo conversar, você deve avaliar a estrutura de sua bancada, a estrutura de como vai colocar os produtos e até a estrutura do uniforme de seus funcionários, tá bom? Então, por quê? Para você não colocar um uniforme que vai ser apagado ou um uniforme que vai ser muito chamativo. Então, esse uniforme também deve harmonizar com o ambiente de sua loja. Então, toda a sua estrutura deve sim casar e convergir para uma maior venda, para uma melhor venda da sua clientela, tá bom? Pois bem, nesse início, né, quando eu pensei em montar a drogaria e tal, e fiquei aquela empolgação, então como todo mundo pensa, vou ficar rico, vou ganhar muito dinheiro, então todo mundo falava, olha, quem tem farmácia é rico, tem dinheiro, tem carro do ano, enfim. Porém, no início, na verdade, não foi essas flores, não. Foi, na verdade, um início muito difícil, né? Eu fiquei muito perdido, às vezes eu fiquei pensando em desistir, conversava direto com minha esposa, como é que eu estava ali, eu falava, rapaz, mesmo com drogaria não deu certo, enfim. Então, comecei a fazer vários cursos, diversos cursos, porém, nenhum curso que eu fiz soube tocar naquele ponto, naquela minha dor. Qual era a minha dor? Eu ficava travado e parado, querendo, na verdade, que o negócio prosperasse. Porém, nenhum curso que eu tomei chegou a tocar naquele ponto, aquele ponto que me deixava parado. Então, eram cursos, às vezes, genéricos e que falavam, basicamente, todos falavam a mesma coisa e que não era, na verdade, a minha realidade. Então, era cursos com pessoas que, por vezes, não sei se vivenciaram aquilo e na verdade, eu ficava pior ainda. Eu ficava mais perdido ainda e aí eu achei, na verdade, que eu iria fechar. E nem sabia qual produto que eu iria comprar direito, qual o produto que eu mais vendia na minha loja. Então, tinha vezes que eu comprava um produto em excesso, tinha vezes que faltava outros produtos. E você vai ficando triste com essa realidade. Você compra o produto, você fala, não, minha loja está com produto e minha loja não vende. Porém, às vezes você tem realmente um produto e que não tem cliente. E você tem, por outro lado, clientes que não encontram aqueles produtos. Então, essa questão de escolher o seu produto conforme o seu cliente é algo que vai sim alavancar a sua venda. E eu sei que se você já tem sua drogaria e está pensando em ampliar sua venda, você deve estar passando por esse problema. Ou, quiçá, você já passou por esse problema. Só te contar um exemplo que aconteceu comigo. O que acontece? Quando eu falo produto, eu não digo só medicamento, né? São todos os produtos, são a questão de perfumaria, a questão também de medicamento. Quando você avaliar a sua localidade, você vai ver se tem paciente diabetes, paciente hipertenso, se tem paciente com problema de coração, enfim. E colocar esse leque de produtos destinado para esse público. Aí às vezes você fala assim, Thiago, mas tem representante, você pode conversar com o representante. Realmente, olha o que aconteceu comigo. Um representante me apresentou um produto lá, que o produto era uma maravilha. Vendia igual água. E aí ele falou, olha, agora tem que comprar no mínimo 5 unidades, que esse produto, você vai ver, daqui a 2, 3 dias eu vou voltar, que você vai pedir mais produto desse. Resultado, esse produto passou vários anos na minha loja, na verdade 1 ano e pouco, né? Pra gente é uma eternidade. E só vendeu porque, na verdade, no final, eu fiz uma promoção grande para esse produto. E quase vence a 5ª unidade. Enfim, então nem sempre o representante, por mais bom gosto, boa vontade que ele tem, ele conhece a sua loja. Às vezes ele vende genericamente para vários e não é a realidade de sua loja específica. E isso, eu estou dizendo que o representante, na honestidade dele como representante. Mas a gente sabe também que existem pessoas que infelizmente só querem ganhar dinheiro às custas dos outros. Então,
Eu tô querendo falar para você que compre os seus produtos de acordo com o público da sua loja, tá bom? Não adianta você querer colocar vários produtos na sua loja só porque o produto é novo, um produto é lançamento, mas é um produto que não conversa com o seu público. Outra coisa, a escolha desses produtos deve ser sim de acordo com o alvo de sua loja, e ainda quando você abre sua loja, por mais que você faça um leque bom de produtos, possa ser que falte algum. Então a ideia é você anotar a demanda de seus clientes. Então, o que é que o cliente quer? Então o cliente fala, olha, eu queria um produto, aí o cliente sai da loja, você vai lá, aborda ele e pergunta, qual produto você está procurando? O que é que você quer? Então ele vai te falar qual é esse produto, ele vai te falar qual a necessidade dele, e você vai anotando e vai depois colocando esse produto na sua loja. Aí agora você fala assim, Thiago, mas eu não abri minha loja ainda, como é que eu posso fazer? Uma coisa que eu também já fiz muito, e você também pode fazer que dá certo para você é, se tiver ou um concorrente ou outros concorrentes próximo à sua loja, você vai, olha mais ou menos quais produtos e linhas de produtos que ele trabalha, certo? E de acordo com essas linhas, as linhas que tiverem em maior volume, normalmente, são as linhas que mais vendem para aquela região. Então você pode olhar desse concorrente e com isso você escolher os produtos ideais para montar a sua loja, tá bom? Então você vai olhar quais as marcas que mais ele vende e quais as marcas que ele possui em maior quantidade. Beleza. Eu passei por esse problema no início, por isso, na verdade, que eu estou aqui fazendo esse vídeo, para que você, quando queira abrir a sua drogaria, não passe por esses problemas. Ontem eu estava assistindo a aula, e aí é uma aula que, na verdade, infelizmente, é uma realidade que se perpassa durante vários anos no Brasil. Dizia assim, que a cada 10 farmácias, melhor dizendo, a cada 10 lojas, 10 empresas, 6 fecham até o 5º ano. Ou seja, é uma realidade muito dura para o Brasil. Às vezes a pessoa está empolgada em montar a drogaria, às vezes você quer montar de fato a sua drogaria, mas você fica perdido, sem saber como fazer. Você às vezes toma algum curso, aprende alguma coisa, entra de cara no mercado, tem boa vontade, mas fica patinando, sem saber o que fazer, sem saber como sair dessa realidade. Então eu estou querendo fazer essa semana de montagem de drogaria justamente para eliminar essas suas dúvidas e eliminar esses problemas que pesam muito em cima de quem está abrindo a sua drogaria, certo? Então eu quero que você não fique perdido, imaginando que é difícil, não fique perdido sem saber o que fazer, ou quiçá ter um prejuízo enorme. Então o que eu quero mesmo é que de fato você saiba qual é o gargalo, qual é o calcanhar de Aquiles. Eu quero te orientar, na verdade, a como deixar o seu comércio competitivo e como superar todas essas dificuldades. Se ficou alguma dúvida, você coloca aqui, tá bom? Coloque e aí eu vou esclarecer todas essas dúvidas. Beleza. Agora, uma outra coisa que eu quero falar para você, eu passei por muitos problemas no início. Então, por isso que eu quero que você, que deseja abrir sua drogaria, ou você que está passando por esse problema agora, não fique perdido. Assim como há um tempo atrás eu fiquei perdido e não sabia o que fazer. Então eu quero te orientar a como você deixar o seu comércio competitivo e como você superar todas essas dificuldades. Se você ficou com alguma dúvida até aqui, se você ficou com alguma dúvida de como você vai fazer essa avaliação de seu público, de como você vai fazer a avaliação para a sua estrutura, conversar com seu público e como você vai fazer a avaliação dos seus produtos, deixa aqui que eu tenho maior satisfação em responder, tá bom? E fica atento na sua caixa de e-mail ou até na caixa de spam, algumas mensagens estão indo para spam, que eu vou te enviar ainda essa semana um próximo vídeo falando das dificuldades da documentação e como você vai fazer para agilizar esse processo. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, tá bom? A sua dúvida e de compartilhar com aquele seu amigo, aquela pessoa que deseja também abrir a sua drogaria, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe enormemente e eu te aguardo na próxima aula. Fica atento, a próxima aula vamos falar sobre documentação, como você vai fazer para abrir a sua drogaria de forma correta
e como vai agilizar a sua documentação na Anvisa, na Vigilância Sanitária, na Prefeitura, para abrir o seu CNPJ, tá bom? Então, muito obrigado. Eu te aguardo. Fica atento na caixa de e-mail no próximo vídeo, tá bom? Até mais. Tchau!